que se compara à esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha dispa. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração e que a cada dia eu quero mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. E que a cada dia eu quero mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu
traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. És o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção, o meu louvor. Me submergir a tua mão, me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção, e o meu louvor. Muito boa noite, paz do Senhor para todos. Que bom que a gente está junto, não é? Porque num tempo difícil é muito comum que a gente se sinta só. Mas a nossa comunidade aqui, ela tem um propósito muito firme, muito objetivo, da gente fortalecer uns aos outros. Quero mandar aí uma saudação para Beatriz, para Sandra da Loja, para Lourdes, para o Reinaldo Labuto. Deus abençoe aí, Irene, a Xana, meu tio Wellington, Vânia Guida, Márcia Campos. Deus abençoe muito a todos vocês. E agora eu queria fazer um convite para a gente estar orando, né? Não há nada que deponha contra a oração. Então a gente tem na oração aí o que a gente precisa para continuar seguindo em frente, buscando a presença do Senhor. Bom, fecha os teus olhos onde você estiver. Pai, nós oramos a Ti nesse momento, pedindo forças para continuar, pedindo que o Senhor dê graça. Nós estamos iniciando uma semana e o nosso propósito é que o Espírito Santo vá à nossa frente. Ó Senhor, que a nossa presunção, que o nosso jeito de agir não interfira atrapalhando o mover do Espírito Santo. Aquilo que couber a nós fazermos possa ser feito. Sim, possa ser bem feito. Aquilo que não estiver nas nossas mãos para ser feito, possamos confiar e crer que o Senhor vai realizar. Que não haja confusão nisso. O que não pudermos, que confiemos que o Senhor tudo pode. Aquilo que pudermos fazer, que as nossas mãos se disponham, se disponibilizam para realizar. Ser com os mais frágeis nesse tempo difícil, nas suas fraquezas,
fortalecendo-os, visitando-os. Há pessoas nossas queridas internadas ou em casa, isoladas das suas famílias, porque estão acometidas por esse vírus e não queremos dar nomes. Nós não queremos dar nomes aos transtornos, queremos depositar nossa confiança nesse nome que está sobre todo nome e rogar por esses, para que o Senhor possa agir sobre suas vidas, visitando-os, favorecendo-os, tocando-os com o teu poder, Pai. Nós oramos assim nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus por essa oportunidade. Eu queria trazer uma mensagem hoje para você, porque eu creio que esse nosso tempo aqui no domingo à noite é um ânimo, não é? É um convite ao ânimo, segundo a palavra de Deus, para a semana, né? Então, quero convidar você a abrir Josué capítulo 1. Eu vou ler 2 versículos, o primeiro e o segundo. Meu pai sempre foi uma pessoa muito organizada. Trabalhou quase 60 anos no mesmo lugar, no mesmo escritório, até mesmo quase que com a mesma mesa, não é? Durante muitos anos. E eu me lembro de uma organização antes da segunda-feira. Então, meu pai nunca saía à noite no domingo, nunca. Meu pai organizava toda a roupa que ele ia usar no outro dia, estava tudo muito organizado, ele estava muito centrado no que ia acontecer. Não é? Não havia nenhum tipo de desequilíbrio, não é? Nada que pudesse impedi-lo de gerir, organizar a semana que viria. Não é? Eu sempre admirei muito isso e acho que é algo bom para a gente trazer para o espiritual. Organizarmos a nossa semana espiritualmente, esse é o propósito do Domingo do Espírito Santo. Se a gente tem como lema nesse ano na Terapia de Cristo a submissão ao Espírito Santo, é muito importante que a nossa semana comece com isso muito organizado dentro da gente. Tudo em ordem, tudo arrumado, para que a semana não comece nos atropelando, mas sim eu e você vencendo as dificuldades, os desafios propostos. Bom, Josué, o livro de Josué, no primeiro capítulo, primeiro e segundo versículo, dizem assim: E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, levanta-te, pois agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Palavra do Senhor para nós nessa noite. Deixa eu frisar algo. Ao longo da nossa vida, nós perdemos pessoas que são importantes, ou porque essas pessoas elas deixam de viver entre nós, elas morrem, ou porque deixam de fazer parte da nossa vida mais diretamente. Então, normalmente, a gente gosta de se apoiar em pessoas que possam nos ajudar. Existem pessoas que são o esteio numa família. Existem pessoas que são centrais no local de trabalho, onde elas ali trabalham. Existem pessoas que são centrais em algumas funções. Porém, existem situações da nossa vida em que a gente precisa continuar apesar dessas pessoas. Por quê? Às vezes um chefe é transferido, às vezes, infelizmente, sofremos a perda de pessoas próximas, às vezes existe um distanciamento, enfim, N situações em que a gente vive a mesma experiência que Josué viveu, ter que continuar. O texto começa dizendo assim: e sucedeu depois da morte de Moisés.
Com isso eu quero dizer que depois que Moisés morre, nós precisamos continuar. Então eu já quero incentivar, animar você a começar essa semana sabendo que você tem que continuar apesar dos pesares. Apesar das dificuldades enfrentadas, Moisés não foi um homem mau. E às vezes é muito difícil, acredito que é muito mais difícil, não é? Você substituir uma pessoa boa. Os nossos pais nos criam, mas chega o dia em que temos que criar nossos filhos. Existem responsabilidades que estão a cargo de outrem, mas ao longo do tempo a gente vai assumindo responsabilidades e já não pode mais contar com o apoio total e restrito de alguém que estava acima de nós, porque agora nós somos aquelas que vão ocupar essa posição. Agora é com a gente. Você me entende nessa noite? Somos filhos e temos a proteção dos nossos pais. Daqui a pouco o tempo passa e assumimos a responsabilidade de sermos pais de alguém e aquela responsabilidade já não pesa sobre outros ombros, mas está sobre os nossos. E aí vem um frio na barriga, não é? Josué estava diante de um desafio muito grande. Quando Deus mais à frente fala com ele, Josué, não temas, eu sou contigo. É justamente, eu acredito que a ocorrência bíblica do não temas é justamente dirigida a uma pessoa que está temerosa. Deus não vai falar não temas a uma pessoa que não teme, mas ele dirige o seu não temas poderoso, maravilhoso, glorioso, para aqueles que estão amedrontados, preocupados, agitados pelas ondas bravias do mar da vida. Como é que você está? O que é que você vai ter que continuar essa semana que você não vai poder transferir para ninguém? O que é que você delegava ou contava com o apoio de alguém que você não vai poder contar mais? Existem pessoas muito especiais na nossa vida que deixam de fazer parte da nossa vida por alguma circunstância e aí fica a nosso cargo. Não podemos transferir esse ônus para absolutamente ninguém. E eu quero dizer a você que a inexperiência não te condena. A inexperiência, o inusitado, aquilo que você ainda não viveu, não te impede. Você é chamada a ter experiências novas a respeito de assuntos que você não domina. Nós não podemos apenas lidar com as coisas que a gente já entende muito bem, que a gente já compreende, que a gente já faz, sem nem precisar consultar nada, que a gente já faz. Existem bolos que quem faz bolo já faz de cabeça, nem raciocina o que está fazendo, porque já faz de maneira muito automática, não é? Você já faz o caminho da sua casa para o seu trabalho, você já faz as compras de casa sem muita dificuldade, porque você já está habituado a fazer isso. Porém, eu sou responsável nessa noite por dizer para você que a vida está recheada de experiências que a gente ainda não tem. A gente precisa se entregar a experiências que ainda não temos com a fé de que agora é com a gente. Eu preciso dizer isso para você, não é? Nós precisamos ter essa compreensão de que Moisés é morto, chega uma hora que a gente não pode contar mais com o Moisés da vida naquela situação e tem que ser com a gente. E eu não quero que você tema isso, mas encha teu coração de confiança no Senhor, de força no Senhor, para enfrentar o novo, o inusitado. Uma outra coisa muito importante acerca dessa transição de Moisés para Josué é que muitas pessoas deixam de ser Josué no sentido de não abraçarem
o envolvimento com a experiência nova que virá, porque ficam presas a falarem de Moisés. E muita gente fica ali em torno de Moisés, fica ali baseando-se nas experiências de Moisés. Não, não é assim não. Moisés está morto. A gente entende que no caso de Josué foi uma transição facilitada porque Josué foi servo de Moisés, então ele aprendeu muita coisa de Moisés, mas ele não era Moisés. Muitas vezes a gente quer repetir experiências. E é preciso que a gente compreenda isso, que repetindo experiências não vamos ter os mesmos resultados, porque o tempo é outro. É tempo de você abraçar as possibilidades de viver o novo, entendendo que a experiência vai ser nova. Você não sabe o caminho, não é? Será uma jornada por caminhos que você não conhece, mas você será dirigido pelo Senhor. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te! Ele não estava em pé, não. A gente não está na posição, muitas vezes, de viver o novo. E o domingo do Espírito Santo é para isso. É para a gente se colocar numa posição de assumir o nosso papel nessa transição. O papel de Deus nessa transição, ele não deixará de cumprir. Deus é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu. Quando ele chama, ele dá a condição, ele capacita, ele cria o ambiente necessário para que você possa experimentar a novidade com vitória. Porém, o levantar-se é algo que cabe a mim e a você. Se levanta, vai ser com você. A gente às vezes vê o nosso filho passar por um problema, às vezes a gente vive uma dificuldade no casamento, às vezes a gente passa por um momento tumultuado na nossa vida profissional, financeira. Porém, são situações que vêm e Deus já tem a solução para cada um desses problemas. E Ele quer nos dar uma experiência nova. Muitas vezes o nosso questionamento é porque a gente diz assim, bom, isso em outros tempos eu teria facilidade de resolver porque Moisés estaria aqui. Mas agora não tem Moisés, agora é com você. A experiência é com você. Eu estou assistindo com a Daniela uma série e eu achei muito interessante, né, o início, e aí me cativou, me atraiu. Né? A série se passa nos Estados Unidos e um homem que ocupa um cargo pequeno no governo, ele é surpreendido por um ataque terrorista que mata, destrói todas as pessoas do governo. E aí, pela linha sucessória, chegaram até ele. Não é? Se eu não me engano, ele era o 11º da lista. Ou seja, na ausência do presidente, o vice-presidente, na ausência do vice-presidente, o presidente do Congresso, na ausência do presidente do Congresso, enfim, chegaram até ele uma pessoa completamente improvável, que nunca teve ambições políticas. Só que agora é o seguinte, ele faz o juramento lá, e ele agora é o presidente dos Estados Unidos e tem que assumir o país numa situação muito complicada, porque a maior nação, não é? É o maior poder militar mundial atacado no centro, né? No Capitólio é destruído. E eu achei interessante, lembrei dessa passagem, lembrei também de Salomão. A Bíblia está sempre mostrando a necessidade da gente enfrentar desafios novos. Eu não sei se você já percebeu isso. Faça essa leitura daquilo que você conhece na Bíblia. Quantas situações em que a gente vê que é necessário alguém substituir alguém. Eu não sei se estou dizendo isso direcionado para alguém nessa noite em especial, mas creio que todos nós podemos compreender que de alguma maneira precisamos assumir alguma coisa que não vamos poder transferir para mais ninguém. Esse é o chamado para essa semana. É o chamado de compreendermos que
Algumas coisas passaram, não é? Não adianta, as experiências são outras, o mundo é outro. Não adianta eu me comunicar com os meus filhos baseado na minha experiência, na idade deles, porque vivi um outro mundo. Eu me lembro quando eu acabei a escola, eu estava indo para a faculdade e eu me lembro que o diretor falou para a gente, nunca me esqueci. Ele disse assim: vocês estão se preparando para um mundo que quando vocês acharem que estão preparados, não vai existir mais. Ou seja, eu cumpri o tempo da faculdade e quando terminou, o que eu sabia já estava relativamente defasado aquilo que eu estava encontrando pós-faculdade. Olha só que coisa, hein? Eu me lembro de ter trabalhos em disquete. Hoje o computador não tem o disquete. Existem coisas que eu não perdi, que eu tinha escrito à mão, e existem coisas que eu tinha num disquete, porque eu imaginei, bom, isso aqui é o futuro, eu vou guardar isso aqui. Em 2011 eu gravei um CD, e aí foram 1000 CDs. E hoje eu ainda tenho alguns desses CDs, e eu mesmo praticamente não tenho onde ouvir. Tem um ou outro lugar onde eu posso ouvir, mas não é mais por onde eu escuto música. A gente já não escuta música num CD, não é? A gente já não compra mais CD. Mas há muito pouco tempo eu me lembro de ninguém ter CD, ou ter pouquíssimos CDs, porque era uma coisa que chegava primeiro para os mais abastados. E aí, ao longo de algum tempo que as pessoas foram, né, normalizando, foi trazido para a base da sociedade, né, se popularizou. Então veja você, o tempo, eu tenho um amigo, né, que eu digo isso para ele, né, eu falo para ele, rapaz, a gente se conhece há tantos anos que a gente viu o CD nascer e viu o CD morrer. São tantos anos que a gente tem de amizade que a gente viu o CD nascer e morrer. Com isso eu quero dizer o seguinte, cuidado, porque às vezes você quer lidar com os teus problemas da mesma maneira que você lidava há tempos atrás. As experiências vão precisar ser novas. E creia, o mesmo Deus de ontem, de hoje, será o Deus de amanhã que vai cuidar de você, mas as estratégias serão novas. Você terá muitas coisas para aprender e para experimentar na vida, todos nós. E uma coisa maravilhosa é o fato de podermos contar com toda certeza uns com os outros. Porque aí vamos nos ajudando nesse processo de cada hora viver uma coisa nova. Não é? Eu jamais imaginei que em 2021 eu estaria aqui olhando para a tela de um celular, fazendo um culto com pessoas de lugares muito diferentes. Nunca imaginei isso. Mas me recordei de uma oração. Eu estava comentando isso aqui em casa, né? Eu me lembro de uma oração que eu fiz quando eu ainda namorava com a Daniele. Então, a gente está falando de antes do ano 2000. Né? Ou ano 2000, agora já não me recordo mais. Mas mais de 20 anos, né? Da gente orar e dizer assim, Senhor, a gente crê que um dia o Senhor vai nos usar para falar, para chegar na casa das pessoas. Eu pensava que pudesse ser rádio, né? Olha só como é que a imaginação da gente não é capaz de perscrutar, de ir a fundo naquilo que Deus tem para nós. Eu hoje lido com as coisas da seguinte forma, Deus diz que vai fazer, eu já não me detenho muito no como Ele vai fazer, porque eu sei que vão vir coisas novas, vão vir novas experiências, não é? E é necessário que a gente gaste tempo querendo ser Josué e não tentando ser Moisés. Aquilo que Deus estava falando com Josué era, Moisés passou, agora é com você. O povo de Israel viverá novas experiências através de você. E aí é muito importante a gente trazer o Espírito Santo para dentro dessa história, para entendermos o seguinte, obviamente Josué não tinha a mínima condição
de suceder Moisés à altura. Mas não está em questão isso. O que está em questão é a nossa disponibilidade, é uma palavra que a gente usa bastante aqui. Você está disponível para o Espírito Santo te guiar a novas experiências? É a pergunta dessa noite. Você está disponível para viver aquilo que você nem sabe como acontecerá, mas você crê que faz parte da direção do Senhor para a sua vida? Talvez as coisas não saíram como você imaginasse. Talvez você venha passando por lutas e dificuldades que você não pensou jamais que pudesse passar. Mas eu quero dizer para você que você vai conseguir passar. Você não vai ficar a meio do caminho, porque existe alguém que já enxergou toda a jornada por onde eu e você vamos passar. E esse Espírito Santo que sabe de todas as coisas quer trazer consolo, fortalecimento, direcionamento. Existe um Deus que fez os céus e a terra. Eu me lembro dessa expressão usada por Daniel, quando ele foi pressionado ali para dar uma solução, interpretar o sonho do rei, ele falou: calma que eu vou orar, há um Deus no céu. Eu acho maravilhoso isso. Alguém que não faz a mínima ideia como vai resolver, como vai tratar, como vai lidar, como vai superar, mas ao mesmo tempo crê que há um Deus no céu. Há um Deus no céu, apesar da morte que deixou saudades, não é? Há um Deus no céu, apesar da passagem de Moisés tão importante. Quem poderia ir à frente daquele povo se a gente pensasse em todo o legado de Moisés e tudo que esse homem ele representou para o seu povo? Mas isso é coisa de Deus contigo. Aí ninguém pode medir como vai ser, ninguém pode julgar a você, porque apesar de sermos improváveis, há um Deus no céu, que quando quer fazer, usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer. É isso, não há mais o que acrescentar. A obra de Deus não tem a ver com aquilo que você faz, mas com aquilo que você deixa o Espírito Santo fazer. A gente quer fazer muitas coisas, mas o potencial, o crescimento, o aprofundamento dessa obra na nossa vida tem a ver com aquilo que eu permito que o Espírito Santo faça. Isso é um golpe muito duro na nossa carne, porque a gente quer fazer, a gente quer resolver, a gente quer colocar a nossa mão para tratar, mas a obra que Deus vai fazer tem a ver com aquilo que você se permite, aquilo que você deixa que o Espírito Santo faça. Isso vale para tudo. Você lidar com as pessoas, você cuidar dos seus filhos, você lidar no seu casamento. É muito duro para alguém, não é? Pensar que o filho está lá passando por um problema, o casamento está difícil, o trabalho está um ambiente de muita hostilidade e você não vai agir. Você vai crer que o Espírito Santo entrará em ação. É isso. Você tem coragem de fazer silêncio e deixar o Espírito Santo falar? O que a gente mais quer no momento de dor é colocar para fora, não é? Gritar, talvez impor, controlar, calma aí, eu já não aguento mais. Porém, existe algo que o Espírito Santo já quer fazer. E ele não vai impor. Mas quando eu apresento a minha disponibilidade em deixar, em permitir que ele faça, ele faz. E as nossas mãos se levantam simplesmente para agradecer o nome do Senhor. Passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Há promessas.
Há promessas para se cumprirem. Deus não estava cobrando de Josué um plano. Deus não estava cobrando de Josué uma estratégia. Deus estava pedindo a Josué uma postura. Eu faço votos de que essa semana seja uma semana muito especial, porque nós estamos vivendo um tempo em que precisamos assumir responsabilidade. Há muita gente sofrendo à nossa volta. Há muita gente que está mais fragilizada que nós. Existem pessoas passando por problemas que a gente nem imagina. Não podemos valorizar os nossos problemas. Vamos precisar dessa cobertura da parte de Deus para que as nossas mãos sejam fortalecidas, para que venham fortalecer a outras pessoas. É contigo que Deus conta. Não podemos entrar pelo caminho de apenas apontar o dedo contra coisas, contra pessoas. Nós precisamos colocar esse dedo no nosso próprio coração e enchermos as nossas mãos dessa presença e agirmos de maneira muito objetiva na vida das pessoas. Você quer essa incumbência? Você não vai poder transferir isso para absolutamente ninguém. Alguém vai precisar do teu sorriso, alguém vai precisar ouvir tua voz. Alguém, mesmo não estando em contato com você, porque a gente está isolado socialmente, vai precisar de algo que venha da parte do teu coração dirigido à pessoa, não é? E assim como eu creio que Deus vai direcionar também pessoas para que supram a gente, falando, aconselhando, agindo em nosso favor. Precisamos assumir a responsabilidade de tornar o mundo em que nós vivemos num lugar melhor. Chega de declararmos que as coisas vão melhorar num outro tempo, porque isso é verdade, não sem trazermos a responsabilidade de tornarmos o lugar onde vivemos o melhor lugar da terra agora. Vamos fazer segundo as nossas limitações, esperando, como é óbvio, a plenitude dos tempos, quando estaremos com o Senhor eternamente. Até que chegue esse dia, não cruzaremos os braços. Seremos como Josué, que sucede a Moisés e, mesmo sendo improvável, se deixou encher pelo poder de Deus, guiando o povo a ter experiências novas e vitoriosas. A obra é difícil a ser feita, é desafiadora, mas contamos com aquele que nos chamou. Eu quero te convidar a orar agora para a gente colocar a nossa semana, não é, diante do nosso Senhor. Pai, nós colocamos a nossa semana diante do Senhor. Já temos notícias, conhecimento de alguns desafios propostos. Outros possivelmente surgirão ao longo do tempo dessa semana. Mas queremos nos antecipar a respeito de uma coisa, que sejamos cheios do Teu Espírito Santo para que possamos ser vitoriosos, vitoriosas e também para que nossas mãos sejam bênçãos, sejam abençoadoras na vida de outras pessoas. Ó Pai, que a gente não se volte para o passado com saudade, mas que a gente se apegue ao que está acontecendo agora, crendo que as Tuas mãos poderosas ungirão as nossas mãos para que possamos agir. Dá-nos a oportunidade rica, preciosa, de sermos uma bênção na vida de alguém. Que possamos ir à frente de alguma coisa, chamando a responsabilidade para nós, crendo que o Senhor estará à nossa frente, nos guardando, nos protegendo, nos direcionando, nos ensinando, nos curando, tratando de cada um de nós. Pai, há muita gente sofrendo à nossa volta, não queremos ficar indiferentes. Não queremos apenas reclamar, nos revoltarmos com a morte de Moisés. Existe muita coisa que não está viva e que precisaríamos que estivesse viva, mas não vamos querer nos lamentar, Senhor, que o nosso discurso, que a nossa vida, que as nossas ações, elas caminhem no sentido de agirem e
dando assim a oportunidade para novas experiências. Que seja uma semana de novidades. Novidades que talvez vão nos tirar do conforto, do lugar em que já conhecemos, em que as coisas já nos sejam comuns, para um lugar onde vamos nos sentir inexperientes. Mas que isso resulte na ação poderosa do Teu Espírito Santo, que agirá trazendo as experiências que ainda não temos. Essa é a nossa oração, Pai, no nome de Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós, para todo sempre. Amém. Desejo uma semana, um final aí de domingo muito abençoado, uma semana muito abençoada. Vamos estar por aqui para ajudar, para de alguma maneira sermos facilitadores, tá? Então, durante toda a semana às 7 horas, pelo Facebook, com a nossa devocional, terça, libertos pela palavra, quinta, curados pela palavra, na quarta, a nossa live é uma live de oração no Instagram, às 23 horas. Sexta-feira, a gente sempre escreve um texto pequeno, incentivando as famílias a fazerem culto doméstico. E no domingo que vem, de novo, estudo bíblico. Estamos estudando sobre oração agora, dentro das cartas paulinas. Estamos pegando passagens das cartas de Paulo e falando sobre oração, para a gente se aprofundar no tema da oração. Tá bom? Amo muito vocês. Esse domingo passou e eu já estou com saudade de vocês. A gente não pôde hoje estar com algumas pessoas que estão trabalhando, a Ariadne e a Sandra Regina, que estão estudando. A minha oração também vai para elas, para que o Senhor abençoe muito. Elas não estão podendo estar conosco, mas estão aqui em comunhão com a gente. Ernestina está perguntando, minha mãe está bem. Minha mãe está por aí. Eu acho que já passou por aqui, mas minha mãe está bem, operou aí a catarata. E a semana que entra agora vai tomar a segunda dose da vacina. Graças a Deus, Deus preservou meu pai e minha mãe durante todo esse período aí de pandemia. Não tiveram essa doença e agora com a bênção de estarem sendo vacinados. Aí, uma alegria muito grande, com certeza um presente de Deus para nós. Muito obrigado, um beijão, amo vocês.